Ah, é verdade, obrigado aqui, né? Estão me dando uma dica, bom dia, tudo bem, gente? Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs aí de todo o país, né? Amigos e amigas. Pronto, agora acho que estou mais bonitinho, né? Então, barriga não tem jeito, né, gente? Ó, né? Vai sair um alien daqui a pouco aqui, não é verdade, né? Bom, mas enfim, vamos adiante, né? Porque com alien ou não a gente tem trabalho para fazer. Olha, aula passada eu parei no McGregor, vou falar um pouquinho ainda sobre esse pessoal até o intervalo. Esse é meu plano, né? Falar até o intervalo e eu quero ver se depois, essa é a nossa última aula, não é isso? Em nome de Jesus. Tem mais uma aula, eu sou um homem feliz, eu sou um homem abençoado, meu Senhor, porque eu estou louco para dar questões para vocês. Olha, eu coloquei até mais algumas questões à disposição de vocês, acabei de passar agora para o pessoal do pedagógico colocar lá. São 2 provas da ESAF, porque essa aqui, se você já baixou, você viu que não são questões da ESAF, né? Esses slides aqui, na verdade, são um geral de questões que nós vamos usar para consolidar os conceitos que nós vimos. Aí depois a minha ideia é pegar essas 2 provas da ESAF, né, que são provas com aquela cara linda que a ESAF tem, que é só dela, e fazer as 2 para vocês ficarem muito bem, né? Então agora, como nós teremos a 4ª aula, por isso que eu falo que eu sou um homem abençoado, então nós vamos fazer essas questões na 4ª aula. E se eu já conseguir entrar hoje, eu trago mais ainda, gente, porque o que eu tenho de questões, mas eu gosto de dar as questões de sala e comentar para o candidato, porque se ele vai olhar a questão sozinha, né, da ESAF, às vezes ele pode ter um infarto do miocárdio, um AVC, alguma coisa do tipo, né? Agora, a partir da hora que eu já fiz aqui, que eu já comentei, a hora que você pega em casa, você fala, mas isso aqui é muito fácil, isso aqui é muito tranquilo, mas tem que ver com o professor antes em sala de aula, porque a ESAF, ela requer cuidado, né? ESAF não basta você saber as certas, você tem que saber as 4 erradas e porque estão erradas aí, não é? E nós vamos fazer exatamente isso na hora que eu entrar nas questões da ESAF, que eu tanto adoro, né? Tá certo? Bom, então vamos lá, na aula passada eu estava falando sobre a escola comportamental. E eu falei para você, só recapitulando rapidinho, né? Não pretendo ficar me demorando isso aqui, não tem muita coisa para falar. Na escola comportamental, né? Que é uma escola dos anos 60, que depois vai influenciar um movimento muito famoso no mundo das organizações, que é o chamado desenvolvimento organizacional do Warren Bennis, questão que apareceu na ESAF também já. Né? Essa escola comportamental ela tratou muito do tema motivação, porque nós tínhamos uma queda de produtividade do trabalhador norte-americano e as empresas não achavam, né, a forma para lidar com essa queda de produtividade. Né, gente, a administração é uma coisa que está associada a dinheiro o tempo todo. Né? Eu acho muito engraçado, às vezes, a impressão que eu tenho quando leio as teorias, que elas foram elaboradas, né, no mundo de Nárnia. Não, elas estão elaboradas para resolver problemas reais. Né? Problemas reais que estão envolvendo muito dinheiro. Então, o pessoal da escola comportamental percebeu isso e falou, opa, nós temos a solução para os seus problemas empresariais. Mediante módico pagamento, nós vamos mostrar como é que você vai motivar o seu trabalhador, gerando para o trabalhador maior satisfação e gerando para a empresa maior produtividade. Então, essa era a tônica da escola comportamental. E por isso que também ela tratou muito de um tema, na escola behaviorista, que é o tema liderança. Então, o tema liderança é um tema muito importante para eles. Nós vamos falar um pouquinho sobre liderança. Por isso que no teu edital deve ter liderança, cairá liderança na sua prova. Mas é um tema bastante tranquilo, é bem plano, né? Vamos dizer assim, é bem plano. A hora que eu te explicar, você vai falar, é sempre assim na ESAF, né? É um tema que é gostoso quando cai na ESAF. Agora, o primeiro autor que eu falei da escola comportamental foi o McGregor. E o McGregor, ele é uma espécie de pai ideológico da escola comportamental. E ele cai na ESAF.
A ESAF já cobrou McGregor algumas vezes. O McGregor é o pai da chamada teoria X e teoria Y. Então, na realidade, teoria X, ela é o quê? Ela é a combinação de Taylor, Fayol e Weber e aquele modelo de organização burocrático-mecanicista, liderança autoritária, política do terror, homoeconômicos, o homem é motivado pelo dinheiro. E o McGregor, muito sábio, vai apresentar o nome teoria X para não ofender as sensibilidades dos tayloristas, weberianos e outros. E ele vai falar, não, nós somos da teoria Y, questão da ESAF. E eu sei que vocês, muitos de vocês, são infiéis também. Vão prestar a Secretaria da Fazenda aí, não é? Vão prestar a Secretaria. E já caiu isso aí na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. O McGregor é um clássico. É um clássico. Então, a teoria Y parte do pressuposto que trabalhar é tão natural quanto brincar e descansar. Eu falei isso na aula passada, né? Quer dizer, faz parte da cultura do trabalhador o trabalho duro, né? A gente estava até conversando agora no início da aula, saiu aí reportagem da revista Exame, né? O brasileiro gosta de trabalhar. Uma parte, naturalmente, né? Uma parte, né? Mas dados do Ministério do Trabalho, há uns anos atrás, aí mais de 40% dos brasileiros têm 2 empregos, né? Mais de 50% dos brasileiros cumprem hora extra, ou seja, nesse país, quem trabalha, trabalha muito, trabalha mesmo, né? Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Não é à toa que imigrante brasileiro, quando chega lá em Boston, é muito bem recebido, viu? Por quê? O americano fala, nossa, é um imigrante que gosta de trabalhar, né? A maioria dos imigrantes chegam lá, não querem saber de pegar muito pesado, não. O brasileiro gosta de trabalhar e tem uma cultura muito forte de trabalho. Então é natural a gente se identificar, às vezes, com esses discursos, né? Da cultura protestante de trabalho, temperança, poupança e tudo mais, né? Então veja, o McGregor vai dizer, trabalhar é natural. É natural quanto brincar e descansar, está na cultura do trabalhador. Criatividade é fundamental para o sucesso do trabalhador, então para de ficar ensinando ele a apertar parafuso, como você faz com o operário taylorista, porque você está subestimando a inteligência dele. Chama ele, dá atividade para ele e ele gosta de assumir responsabilidade. Só que, logicamente, que as empresas precisavam de uma coisa mais funcional, mais eficaz para poder motivar os seus trabalhadores. E aí outro homem percebeu isso e elaborou a chamada teoria da motivação e que foi um sucesso. E é um sucesso também nos concursos públicos, não é verdade? Eu estou falando do professor Abraham Maslow. Este é um clássico. Abraham Maslow, este é um clássico, né? Com a sua famosa pirâmide de Maslow, com a sua teoria da motivação. Primeira coisa que você vai colocar no seu caderno é o nome da teoria dele, porque já caiu. Teoria da motivação. Teoria da motivação. Pode anotar enquanto eu desenho para me distrair um pouco, né? Teoria da motivação para passar minha ansiedade, não é? Então eu vou desenhando aqui, que é bom. Até parece, né? Teoria da motivação. Também já apareceu na tua prova como a hierarquia das necessidades. Esse é clássico, a hierarquia das necessidades. Pode anotar aí. A hierarquia das necessidades. Até que tem no slide aí, eu coloquei uma pirâmide de Maslow aí, fisiológicas. E, logicamente, o nome consagrado à pirâmide de Maslow. Proteção. Ela é extremamente famosa, já virou até motivo de piadinha, de comercial. E eu vou te passar 4 conclusões do professor Maslow que eu extraí das provas de concursos públicos. Fisiológicas, proteção, sociais, estima, autorrealização. Isto, hierarquia das necessidades ou pirâmide de Maslow. Pirâmide de Maslow, né? Professor muito popular nos Estados Unidos, muito popular também no mundo inteiro, né? Ele era uma espécie de showman, né? Dos comportamentais. Diríamos um homem carismático. Isso, década de 60, isso mesmo. É a pirâmide de Maslow aí, ó.
né? Obrigado, meu querido. Olha aí a pirâmide de Maslow, né? No Google lá, imagem, você colocar, tem um monte. Todas as cores que você quiser, tem as cores do arco-íris, tem azul escuro, né? Algumas não virá, você não vai ver autoestima, você vai ver afeto no lugar, né? Aqui eu coloquei proteção, ele colocou necessidade de segurança, né? Lá, nossa, necessidade fisiológica básica, se for escrever isso não cabe no meu desenho. Psicólogo, é psicólogo. Ele é um psicólogo, sim, o Maslow é famoso, gente. O Maslow é tão famoso. Olha, eu sempre falo assim, metade dos livros de autoajuda tem algum aspecto espiritual, né? Então tem autoajuda espírita, tem autoajuda esotérica, o poder da mente, autoajuda católica, cristã, o poder da oração, né? E uma outra metade da autoajuda tem a ver com a administração. Então, vários livros de autoajuda, você acha lá Pirâmide de Maslow, acha Herzberg, né, sendo citado. A escola comportamental ela é muito famosa nos livros de autoajuda, porque ela está falando de motivação, está falando de estima, né? Então é um tema. E as empresas aplicam isso aí, as empresas aplicam até hoje, né? Então agora eu vou pedir que você anote aí as 4 conclusões que eu já vi em concursos públicos, né, do professor Maslow. A primeira é a básica, 1.0, pode anotar aí. Vou ditar, isto, pode anotar. As conclusões do professor Maslow. Não precisa nem escrever conclusões do professor Maslow, é só colocar um, né? Pode anotar aí. Todos os seres humanos, todos os seres humanos, todos os seres humanos buscam satisfazer as suas necessidades, seguindo uma sequência, representada na pirâmide de Maslow. Se quiser, que eu acho que não é necessário, porque é muito tranquilo para vocês isso, de baixo para cima, né? É sempre de baixo para cima. Primeira conclusão é essa, né? Segunda conclusão, depois eu explico melhor. Só anota, por favor. Segunda conclusão. Nem todos os seres humanos conseguem atingir os dois níveis mais elevados. Terceira conclusão. O que gera a motivação é a não satisfação da necessidade. O que gera a motivação é a não satisfação da necessidade. Quer comer? Não. Já almocei. Não é? E quarto, eu vi esta questão muito boa, né? Era a alternativa. Ele queria, né, a incorreta, e a incorreta falava que podia e não pode. Então você vai anotar na quarta aí, né? É impossível, anota essa aí. Foi a mais elaborada que eu vi até hoje. É impossível o ser humano passar de um degrau inferior para um degrau superior, ignorando o degrau intermediário.
ignorando o degrau intermediário. Ponto. Essas 4 informações, né? Então, olha aí, elas cobrem as piores questões que eu vi até agora de professor Maslow. A verdade é que a maioria das questões do professor Maslow é para ver se o candidato sabe quem é, do que se trata, né? Não é para ficar testando muito o candidato. Então ele diz o seguinte: todos os seres humanos buscam atender suas necessidades, né, seguindo uma sequência que ele representou na pirâmide. Então todos procuram, né, comida, água, sexo, né, essas coisas aí, né? Aí depois que ele conseguiu criar um sistema para atender isso, ele vai buscar a proteção. Um lugar onde ele se sente protegido, uma casa, um apartamento, uma ponte, enfim, né? Onde ele se sente protegido. Depois que ele conseguiu resolver isso, ele vai buscar atender, né, a sua necessidade de socialização. Vai procurar um grupo, né, uma igreja, uma escola de samba, amigo de bairro, de repente no trabalho, né? Vai se enturmar, né? Vai procurar a tribo dele. Aí depois que ele já tem uma tribo, ele está dentro de um grupo social, ele vai procurar o quê? Ser estimado, ser querido, ser amado, né? Então a chamada estima, é afeto, ser reconhecido. E por último, quando ele já tem tudo isso, ele vai buscar o quê? A autorrealização, né? Aquilo que te faz feliz. E aí o professor Maslow falava, a primeira coisa, né? O que é que motiva? A não satisfação da necessidade, né? Em outras palavras, nós temos um vocábulo muito horroroso aqui no Brasil, né? Mas que eu acho que expressa muito bem, né? Quando a água bate no traseiro, a pessoa corre, não é isso? Porque a necessidade não está sendo satisfeita, então ela tem que se virar, né, para poder atender. Segunda coisa que ele dizia, né, ele atendeu uma, vai para a próxima. Não dá para pular de fisiológicas para sociais. Como é que o indivíduo vai se preocupar em socializar se ele não tem nem onde morar? Não tem nem aonde viver. Como é que ele vai preocupar em ser estimado se ele não tem amigo? Vai ser estimado por quem? Pelos anjos do astral superior? Né? Tem que ser por pessoas, né, que cercam a vida dele, né? Como é que ele vai se autorrealizar se ele não conseguiu nada dessas coisas da vida? Terceira informação que o Maslow nos traz, né? A maioria dos seres humanos não chegam nesses 2 últimos graus. Na verdade, você vê que a pirâmide ela é uma pirâmide que vai encolhendo, porque nem todo mundo vai chegando lá em cima. Essa é a triste verdade, né? A dura realidade. Por que é difícil chegar até a estima? Ora, porque para você ser estimado, você tem que fazer alguma coisa para alguém. Como é que você vai ser estimado sem investir no outro? Ah, eu quero ser amado como pai. Então, meu amigo, vai ter que gastar tempo como pai, com a criança, vai ter que dar atenção, né? Vai chegar, some, não é isso? Né? Some, dá no pé, depois de 25 anos aparece. Ah, meu filho, você está louco, né? O Christian Pior uma vez falou, eu concordo com ele, agora vamos esperar que eu vou chegar lá e falar, meu pai. Lógico, o cara abandonou ele, vai querer o quê? Né? Ser estimado, ser amado? Lógico que não. Né? E a autorrealização é mais complicado ainda, porque a autorrealização você precisa saber exatamente o que é que te faz feliz na vida. Tem gente que se autorrealiza colecionando carrinho de ferro. Tem gente que se autorrealiza colecionando carro importado. Tem gente que se autorrealiza na atividade que desempenha, né? Tem gente que se autorrealiza trabalhando na ONG Amigos do Bem, né? Então a autorrealização, ela pressupõe um autoconhecimento, por isso que é difícil, né? E nós temos uma vida, antigamente o indivíduo não chegava à autorrealização, porque mal ele conseguia se estruturar para chegar aqui, né? Até hoje, né, nas classes mais pobres no planeta inteiro tem essa problemática atingindo eles. E quem muitas vezes tem condições econômicas para alcançar a autorrealização não tem tempo para pensar. Então, né? Ah, não, eu preciso terminar de construir minha casa, agora eu preciso formar meu filho, preciso formar minha filha, porque a empresa, né, porque o serviço está demandando minha atenção. Então, quando ele vai perceber, que é o caso do meu cunhado que eu estava comentando contigo, né, se realizou em todos os aspectos, um homem muito bem sucedido, né, mas a hora que se aposentou, começou a entrar em depressão. Por quê? Estava faltando isso aqui, ó. Estava faltando isso aqui. Já era, né? Já tinha atendido muito bem todas essas necessidades, muito querido, né? Numa cidade aqui que eu tenho um carinho enorme, logo eu estou indo para lá, Iracemápolis, ali do lado de Limeira, né? 20 mil habitantes, terra do Delano, né? Para quem gosta de futebol, né? Ele é extremamente estimado, é extremamente querido por toda a comunidade, mas parou, se aposentou pelo Banco do Brasil, conseguiu administrar muito bem o patrimônio, fez um belo patrimônio, criou os filhos, educaram os 2 formados, trabalhando no CPFL, a menina é sócia do escritório de advocacia em Limeira, e daqui a pouco ele começa a perder cabelo. O médico olha para ele e fala, meu amigo,
Ou você arruma uma atividade ou pode arrumar um lugar na cova, porque eu estou te mandando para lá daqui a pouco, você vai morrer. E aí ele fez teologia, porque inicialmente ele queria ser padre, mas ele conheceu minha cunhada e você sabe, ela desviou ele do caminho santo, não é? Ela desviou ele do caminho santo. E aí ele foi, né, deixou isso para depois. Então hoje ele é diácono, está feliz, vive fazendo extremunção, né? Tudo que é morto, né? Eu chego lá, mas ele está alegre, porque ele está autorrealizado. Tá certo? Então tá aí mais. Agora, e as empresas, para a gente encerrar essa conversa? As empresas americanas, a primeira coisa, elas verificavam se a remuneração que elas pagavam, né, tanto direta como indireta, se ela atendia isso aqui. Não só do indivíduo, mas da sua família. Segundo as organizações, passaram a se preocupar muito com a integração social do colaborador, né? Logicamente que já tinha clube de futebol, por exemplo, que São Paulo, o Cotonifício Crespo, já tinha o clube Juventus aqui no início do século XX. Mas as empresas americanas passaram a investir pesadamente nisso aqui. Então é a pelada corporativa, é o churrasco corporativo, o baile corporativo, não é? A festinha corporativa para integrar socialmente as pessoas, fazer elas se sentirem parte daquela família organizacional, né? A estima veio com tapinha na costa, reloginho de ouro para o funcionário que tem 25 anos de casa, canetinha de ouro, né? Daí vem essa tradição de dar esses objetos ridículos, né, para o funcionário se sentir estimado. Eu brinco ridículo hoje, porque hoje qualquer lugar você compra, naquela época não era tão barato, né? E muitos funcionários dessa geração mais antiga tinham orgulho de ostentar um relógio de ouro que ele ganhou da empresa, né? Era um atestado do seu sucesso profissional dentro da empresa, econômico e tudo mais. E a autorrealização, tentar combinar o indivíduo com uma atividade que lhe satisfaz. Agora, vamos dizer o seguinte, o professor Mas é um grande vendedor também, né? Aliás, todos eles são grandes vendedores. Então, a promessa era muito maior do que o produto que foi entregue, né? Até acredito que muita boa fé, mas não dava aquele nível de estima que as empresas queriam. As empresas queriam uma mega cenourinha para atrair os trabalhadores, né? Para fazer os trabalhadores ficarem motivados e produzir mais. E aí nós tivemos que esperar um outro autor que a ESAF conhece e gosta, que é o senhor Frederick Herzberg, com a teoria dos dois fatores. Vamos ver este autor que é querido, não só da ESAF, de todos os examinadores públicos, né? E você vai entender o porquê é que eles gostam, onde é que está o pulo do gato, né? Então vamos deixar o professor Maso e vamos falar de Frederick Herzberg. Professor, fontes para estudar, Hidalberto Chiavenato, né? Eu sempre falo para vocês, Hidalberto Chiavenato é o grande mestre, sempre. Hidalberto Chiavenato. Mas professor, a prova está aí, professor. Lá o livro dele tem 400 páginas. Então, meu filho, você está querendo um atalho, né? Um caminho mais curto, né? Wikipedia tem todos esses autores. Ah, professor, mas a informação é duvidosa. É melhor informação duvidosa que informação nenhuma. Não é? Tem que ser pragmático. Agora não, eu estou exagerando. A ESAF, na verdade, ela não é tão rigorosa com relação à teoria. Em administração, ela não é tão rigorosa quanto a teoria. Se fosse direito, a conversa seria outra. Ela é muito rigorosa na interpretação, por isso que eu vou fazer aqui com vocês questões para verificar a interpretação. Ela quer que você saiba a teoria o suficiente para ela fazer uma questão maldita de interpretação para tentar te enroscar. É isso ESAF. E você vai ver aquelas coisas que eu falei desde a primeira aula, burocrático aqui, gerencial ali. Mais da metade das questões dela jogam com isso. Mais da metade. E aí tem umas outras dicas que a hora que nós começarmos a fazer as questões, vocês vão ver, eu vou dar para vocês. E essa dica é o que vai fazer a diferença. Então, lá vamos dizer o seguinte, para quem está na hora da morte, né, com direito tributário para estudar, né, previdenciário, né, administrativo, constitucional, 300 matérias, o artigo ali é só para você olhar do Wikipedia e tirar dúvida. E acabou o assunto, e não ficar se aprofundando. Agora, se você ficar buscando, tem 300 papers lá na internet, teses, livros, que não vão te ajudar, vão te atrapalhar nesse momento que o tempo está muito corrido. Tá certo? Agora, depois, para a Secretaria da Fazenda, outros 500. Mas agora, o que tem lá, eu acho que até é demais. Está sobrando.
Tá certo? Então tá aí, vamos para o professor Frederic Herzberg. Né, professor Frederic Herzberg. E sempre que comprar livro, para concurso. Tem que ser para concurso. E da Alberto Chiavenato, Teoria Geral da Administração Pública, para concurso. Vai comprar livro, ele tem 300 livros. O homem é um grande escritor de livros de administração. Mas ele tem 300 livros, sendo que 298 são para empresas. É para executivo, não é para quem vai prestar concurso. Então o foco é outro. Então ele pega o Maso e começa toda uma tese de doutorado que não lhe interessa na prova. Né? Passou disso, não interessa. Tem que ser focado. Frederic Herzberg. Frederic Herzberg. Guarda o sobrenome dele. Pode guardar o sobrenome dele. Frederic Herzberg. Famosíssimo. Tem examinador que vai botar um R no meio ali entre o E e o Z. Fica Herzberg, né? Para nós não faz a mínima diferença. Caiu na prova de Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, se não me engano, 2008, Frederic Herzberg. Cai a torto e direito, né? Você pode colocar aí o nome da teoria dele, que é famosíssima nos concursos públicos. É a teoria dos dois fatores. É a teoria dos dois fatores. Não é famosa, não, é famosíssima. Pode anotar aí. Na outra linha, as ofertas organizacionais, se dividem em dois fatores. Por isso que a teoria tem esse nome bonito. Em dois fatores. 2 pontos. Pule uma linha, por favor, e anote aí. A maiúsculo. Para ficar bem separado, virar uma apostila ao seu caderno. A maiúsculo. Pode colocar aí. Fatores higiênicos. Fatores higiênicos. Não olha para minha cara, porque é ele que deu esse nome, viu? Fatores higiênicos. Fatores higiênicos. Puxa uma seta e coloque na frente o que são fatores higiênicos. São aqueles que não motivam. São aqueles que não motivam. Quando presentes. Mas criam problemas. Quando ausentes. Exemplos, tem que conhecer. Um bom salário. Pode anotar, não fica olhando para minha cara não. É esse que o examinador mais gosta na prova, porque esse que ele passa uma foice decepando milhares de cabeças na prova. Né? Salário, um bom salário, fator higiênico. Benefícios trabalhistas, é uma delícia isso. Benefícios trabalhistas. Um ambiente limpo e organizado. Um bom refeitório. E chega. Está de bom tamanho. Um bom refeitório. Então, esses são chamados fatores higiênicos. Repare que eles são sempre aspectos materiais. Né? São aspectos materiais. São benefícios materiais. Dinheiro, né? Cesta básica, ticket de refeição, vale transporte, ônibus, né? Pega em casa atrás, ou táxi, né? Dependendo do colaborador, né? E assim por diante. Agora, na outra linha, B maiúsculo, anota aí. B maiúsculo, fatores motivacionais.
Eu sei que é ridículo o que eu vou falar, mas estava assim numa prova. São aqueles que realmente motivam. O examinador escreveu isso, vou fazer o quê? São aqueles que realmente motivam. São aqueles que realmente motivam, anota aí. E estão associados a aspectos sociais e psicológicos. Sociais e psicológicos. Exemplos. O status do cargo. O status do cargo. A estima da família. A estima da família e dos amigos também, né? A possibilidade de uma conquista. A possibilidade de uma conquista. Já vi em concurso público, né? Isso de outra forma. Quer ver? O desafio da atividade. O desafio da atividade. Etc. Então, o Frederick Herzberg, ele explicou para as empresas porque, apesar das brilhantes ideias do professor Maslow, não prosperou. Teve, né? Aplicação, sim. Não vamos também aqui ser maldosos. Tanto teve que até hoje se aplica. Não tem departamento de RH mais sofisticado que não aplica isso. Todos aplicam Maslow, né? Eu diria que já estamos até no outro estágio. Os gestores de RH já internalizaram, eles nem pensam mais nisso. Ele faz isso aqui automaticamente. Ele está conversando com você, isso aqui está na cabeça dele, já funciona automaticamente isso aqui. Né? Só que as organizações esperavam um nível de motivação fantástico, e não deu. E aí o que o Herzberg está dizendo? Ele está dizendo, olha, não deu pelo seguinte, porque nem todos os fatores que a organização está oferecendo para o seu colaborador motivam. Fatores higiênicos não motivam. Quando presentes, um bom salário não motiva. Bons benefícios não motiva. Né? Mas se você tirar, dá greve. O colaborador vai reclamar no RH. Põe a empresa na justiça do trabalho. Né? Então, não motiva quando presente. E aí fizeram, né? Ele fez várias pesquisas nos Estados Unidos, pegaram trabalhadores muito bem remunerados. O senhor está satisfeito com o trabalho? Não. O trabalho, aliás, com o salário que o senhor tem nesta empresa? Naturalmente, eu estou muito feliz, né? Aqui a remuneração é muito acima do mercado. Eu já comprei minha casa, né? Estou financiando, tem a hipoteca, lá é hipoteca, né? Meu carro já está pago, né? O senhor está contente com os benefícios oferecidos pela empresa? Ah, nossa, eu adoro. Tem escola para os meus filhos, eu não tenho que gastar dinheiro com escola, olha que maravilha. Tem uma fundação educacional que a empresa criou, meus filhos estão estudando lá, que nem aqui tem a Fundação Bradesco, né? O senhor acha que o ambiente de trabalho é bom? Não, a empresa é muito organizada, bonita. Então, isso motiva o senhor a produzir mais, se dedicar mais para a empresa? Não. Por que não? Né? A empresa não paga mais, o senhor disse, dá benefícios que as outras empresas não dão. É verdade, mas a empresa não faz mais nada que a sua obrigação. Eu me dedico ao trabalho para ela. Ela não está fazendo de graça. Então ele entende que isso aqui é uma obrigação da empresa. Eu lembro, nós tivemos aqui em São Paulo, na OSESP, um maestro chamado John Nashley, que era uma sumidade, né, entre os maestros brasileiros. E o Estado de São Paulo pagava 500 mil por ano, né? Era uma coisa assim. 100 mil por mês? O Estado de São Paulo pagava 100 mil por mês. 100 mil reais por mês. Eu não lembro qual foi o governador precioso que colocou. Eu acho que foi o próprio governador Geraldo Alckmin que colocou, porque ele queria levantar a imagem da OSESP. Logicamente que foi por prazo, né, não muito longo.
né? E aí eu lembro que eu vi uma entrevista deste maestro, acho que era o Bujanra da TV Cultura, e o senhor acha que nesse país o senhor ganha muito bem? Ele virou e falou, não, eu ganho compatível com a minha formação. E eu acho que ele estava corretíssimo. Então ele colocou o tempo que ele estudou, que ele se refinou para virar maestro e da USESP e ganhar isso aí, R$100 mil por mês. R$100 mil por mês. Né? Evidentemente não é um servidor público, né? Porque senão teríamos a limitação lá dos 90,25% do Supremo. Né? A relação ali é outra. Né? Eu não conheço a instituição, a USESP, como é que ela funciona. Certamente deve ser uma fundação de apoio, não deve ser uma fundação pública para poder pagar essa remuneração. E ele estava muito certo, ele estava ganhando adequadamente com a sua formação. O problema não era ele ganhar, o problema é o meu Estado pagar. É diferente. Ele está certíssimo. Eu acho que ele, inclusive, vale mais que 100 mil por mês. Ele vale 200, 300 mil, né? Que é um homem fantástico, homem de uma cultura sofisticadíssima. Mas veja, né? Fator higiênico. Não, estou ganhando. Estão fazendo a obrigação deles, me pagar R$100 mil. Entrou o governador José Serra, que naturalmente já foi ministro do Planejamento e Orçamento desse país, mas não teve dúvida. Foi um prazer trabalhar com o senhor. Tchau. Vai embora, né? Sábio, né? Temos grandes maestros por que aceitariam uma remuneração mais módica, 10 mil, 12 mil, acho que, né? Que em São Paulo não é muito dinheiro não, 10, 12 mil. Né? Se você pensar que ele é um maestro, que ele vai ter que comprar um apartamento, financiar, que ele não vai morar no BNH, não é? Não vai morar no Singapura, naturalmente, ele não estudou para isso, ele estudou para morar num lugar melhor, né? Mas, veja, fator higiênico, se remuneração fosse motivacional, não tinha deputado aqui, ó. Não é verdade? E mesmo com, né? Porque eles têm a remuneração e aí tem as ajudas. Ajuda papel, auxílio moradia, auxílio deslocamento, auxílio papel higiênico. Tem auxílio que não acaba mais, não é isso? E assim mesmo, apronta, né? Então, cuidado, porque eu já vi questão da ESAF, né? A remuneração é um elemento que pode motivar o trabalhador. Não é. Besteira. Quer ver? Né? O que é motivacional? Motivacional é o status do cargo. Isso é motivacional, né? É o indivíduo poder sair na capa da revista Exame com queixo, só aparecendo queixo. Esse presidente do mês de multinacional. Isso é motivacional, né? É tão motivacional que tem, né, às vezes, executivo, empresário, que quando ele vai falar com a imprensa é ótimo, né? Ele vai, tá um monte de jornalista chegando, ele chega para falar com a imprensa, parece que tem um airbag que estourou aqui, né? Ele chega para falar, incha tudo e ele começa a falar. Então o status é motivacional. O desafio da atividade. Conversa com um policial que virou policial por vocação. Ele ama. Ele adora aquilo. Eu conheço um delegado aqui de São Paulo, professor Cláudio, que ele é uma figura, ele é delegado da Polícia Civil. Mal remunerado. Porque a Polícia Civil no meu estado paga muito mal. Acho que é um dos piores salários do Brasil. Adora a profissão. Ele chega de manhã, não, porque ontem nós fomos fazer uma operação, né? Tem um outro colega policial, a gente está ali só conversando, já se conhece há algum tempo, né? Não, porque nós fizemos uma operação, mas que coisa linda, nós entramos na boca, prendemos todo mundo, mas que operação bem... Não teve um tiroteio, que operação bem feita. Ele enche a boca para falar, parece que ele está falando de uma torta suíça. Isso é motivacional. Tive uma aluna minha que ela, muito bem sucedida, ela fala, contando a história dela na sala de aula, professor, entrei como atendente numa empresa corretora de seguros, 25 anos, virei sócia da empresa. Mas um dia eu acordei, eu estava desmotivada, eu estava desanimada, eu queria uma coisa motivada. Sabe o que eu fiz, professor? Eu vendi a minha sociedade, apliquei o dinheiro, estou estudando aqui porque eu quero ser policial federal. E eu quero trabalhar na Amazônia. Ela quer aventura, gente. Cansou de papel, negócio, burocracia, ela quer aventura. Isso é motivacional. Olha só como é motivacional. Olha o governo colombiano como foi astuto. Governo colombiano, a gente podia aprender com eles, né? O governo colombiano, para combater a corrupção na polícia da Colômbia, imagina, o país da coca, né?
Ali, corromper é a coisa mais fácil que tem do mundo, né? Imagina, né? O indivíduo está vendo outro milhões de reais, né, passar pela frente dele todo dia. O governo colombiano criou um grande hospital em Caracas, um hospital só para os policiais e as famílias dos policiais. Então eu viro policial, né? Caracas nada, Bogotá, né? É isso, né? Foi um deslize, é ali do lado de Nova York, né? Mas enfim, né? Aí, né, virei policial lá, aí chega o governo e fala, agora toda a sua família, seus parentes, avós, primos, tem direito a usar esse hospital. Hospital de primeiríssimo mundo, altíssimo nível. Agora, se você fizer uma coisa errada, você vai ser expulso da polícia e toda a sua família vai perder esse serviço público tão precioso naquele país. Então veja, quando um policial é expulso da corporação, na Colômbia, ele é expulso da corporação e da família. Ao mesmo tempo, né? E para a maioria dos indivíduos, ser expulso da corporação, tudo bem, mas da família é intolerável. A família vai olhar para a vida toda para ele e vai falar, olha, você é uma besta, viu? A sua mãe morreu porque não tinha um hospital bom. Se você não tivesse pegado aquela propina, você estava na polícia e já tinha recebido um tratamento digno. Ele vai ouvir isso a vida toda, cada parente que ficar doente e não tiver tratamento. Então a corrupção na polícia colombiana despencou. Em compensação, virou altamente motivacional trabalhar na polícia. Porque, olha, fulano é policial, viu? Meu sobrinho, viu? É meu sobrinho. Ele já chega na família, já vem de uniforme. Não é? Vem para a festinha e faz questão. Não, eu estava no serviço, tive que sair, ele vem de uniforme. Porque dentro da família ele é querido, ele é um sinal de sucesso para aquela família. Isso é motivacional. Quer ver, para encerrar essa conversa, se vocês não ficarem com muita dúvida, vamos ver se remuneração é motivacional ou não é motivacional. Vocês estão prestando Receita Federal. Alguns vão prestar como auditor, outros vão prestar como analista. 7, já arredonda para 8, né? E o auditor começa com 13, não é isso? Vai chegar depois até 20. Mas já pensa que logo vai ter uma greve ano que vem, então não vai ser mais esse valor, vai subir. Porque a Receita sempre tem uma greve, não é? Isso é um clássico da Receita Federal. Agora eu vou perguntar. Para vocês que estão aqui, eu gostaria de perguntar para vocês. Por que vocês estão aqui? Me responda com clareza. Por que você está aqui? Pelo salário? Não é. Pela estabilidade? Não é. Olha como vocês mentem para vocês mesmos. Você não está aqui nem pelo salário, nem pela estabilidade. Alguns estão aqui pelo apartamento, outros estão aqui pelo carrão que vão comprar, outros estão pelas férias que querem tirar, pelas viagens. É por isso que vocês estão estudando. Não é pelo salário. O salário é um meio para vocês alcançarem essas coisas. Então você pensa, bom, se eu tiver o salário da Receita e a estabilidade, eu vou poder financiar meu apartamento. O que traz vocês aqui não é o salário, é o apartamento. O que traz vocês aqui não é o salário, é as viagens, as férias, né? Tem gente que eu sei que ganha mais do que está prestando concurso porque quer ter férias. Ah, professor, eu ganho isso, mas eu não aguento, trabalho de segunda a segunda, eu não tenho, né? Eu tenho que viajar pela empresa o tempo todo, quero ter tranquilidade, eu sei disso. Sei com quem eu estou lidando, né? Então é por isso que está prestando. Né? É fácil, é só depois esperar um pouco passar a conversa do salário. Ah, então, mas quando eu estiver lá, eu vou fazer isso, isso e aquilo. É isso que te motiva. É isso que faz você estudar até meia-noite, 1h da manhã, às vezes, tomar café, assistir aula de manhã. É isso que motiva. A família, o bem-estar da família. Não, minha família vai ter outro nível, outro tipo de vida. Vou dar outra educação para os meus filhos. Isso é motivacional. Tudo bem sobre teoria dos 2 fatores? Agora, cuidado. Última dica, né? Se cair salário somente na prova, fator higiênico. Agora, já vi questão, não foi DESAF, foi de CESP, que adora essa temática. A combinação do salário com uma remuneração por habilidades pode motivar? Pode, porque tem as habilidades. Pode motivar, porque tem as habilidades. E a habilidade tem a ver com o desafio da atividade. O desafio da atividade. Então, pode. Agora, se for só remuneração isoladamente, salário não motiva, tá certo? E vocês vão passar por isso, porque agora você fala, bom, mas há 13 mil.
Quando você tiver entrado na Receita e tiver com 15 anos de Receita recebendo 20 mil, você já não nota mais a diferença. Não faz a mínima diferença. Tem que até tomar um cuidado. Porque às vezes nessa hora, muitas vezes, a pessoa começa a querer pedir exoneração, começa a entrar em depressão, faz outra coisa na vida, vai fazer parte da uma ONG, né? Porque isso é muito comum. A pessoa chega uma hora que todo ano ela recebe aquele volume de dinheiro, todo ano ela nem nota, ela já acha que é uma coisa natural, ela esquece do cansaço que ela teve para chegar até ali. Ela esquece da luta, é muito normal, tá de barriga cheia, ela esquece que um dia passou fome. Então, toma cuidado nessa hora, porque salário não é fator motivacional, é fator higiênico. Chega de Frederic Herzberg. Fala. Não, o salário é uma remuneração por habilidades. Depois eu vou falar de competências, habilidades é uma palavra muito importante para a gente. A habilidade é o saber fazer. Mas isso eu vou falar em outra hora. Vamos passar para Victor Vroom. Victor Vroom é o homem da chamada teoria das expectativas. Teoria das expectativas. Bom, depois eu falo do Herzberg. Na hora que passar as questões, aí eu comento mais. Diga. O hospital é um benefício, mas o status que ele tem dentro da família, não. É um aspecto motivacional. O colega está perguntando, mas o hospital não é um benefício? Alguns de vocês devem ter feito essa pergunta. Mas a relação dele com a família, não. A relação dele com a família é motivacional. A relação da família é motivacional. Por quê? Né? Você já deve ter reparado isso. Estou falando com os homens acima de 40 anos casados. A maioria de vocês já deve ter reparado que quando era solteiro tinha muito pouco patrimônio. Na hora que casa, o patrimônio começa a crescer. A carreira se desenvolve. Por quê? Porque tem alguém olhando para você. E você quer mostrar para a tua companheira que você pode, que você é atencioso, que você vai atrás. Né? Isso é fator motivacional. O que acontece com muitos homens, às vezes, quando morre a esposa, e ele é um empresário, executivo atarefado? Mas dá pouco tempo ele se livra daquilo ali. Fala, quer saber que se dane, eu já tenho patrimônio mesmo. Porque perdeu o sentido para ele ficar todo dia se matando lá. Não tem mais. Para que ele vai mostrar? Né? Ainda quando você é jovem, ainda tem aquela coisa, mas vem a próxima companheira, tem uns amigos. Mas chega uma certa idade da vida, que você não quer nem a próxima companheira, nem tem saco para querer conversar com a próxima, não é? É a natureza da vida, não tem jeito, vai evoluindo, vai chegando uma hora que o cara fala, não, quer saber, eu quero mais saber de nada. Mas eu conheço fulano, eu quero conhecer fulana não, eu perdi minha esposa, vivi 25 anos, eu já ouvi essa conversa várias vezes. E aí ele joga a toalha, ele pega dele, aposentou, acabou, vai pescar e não quer saber de mais nada. Por quê? Porque morreu aquela pessoa que estava olhando ele. Então essas relações humanas são muito importantes. Né? Eu vejo isso, né? Eu comento em casa, a minha filha, a hora que nasceu, a minha capacidade profissional se multiplicou por 10. Mas foi um negócio absurdo. Eu sou professor há 16 anos, mas deu um salto assim absurdo. Por quê? Você começa a se preocupar com aquele bichinho, já quer, né, que ter uma educação melhor, né? Você quer que tenha orgulho de você, entendeu? Você é solteiro, compra um carro, fica com ele 15 anos, que se dane. A menos que você é muito ligado em carro, naturalmente. Se você não é ligado em carro, você fica com 10, 15 anos com o carro andando. Agora, você já tem uma esposa, não. Aí você, puxa, ela vai ficar me vendo nesse carro velho, né? Então deixa eu lá comprar o outro, né? Se mata, compra o outro. Essas relações humanas, elas são altamente motivacionais. Pode reparar, a maioria das pessoas, quando casam, começam a formar patrimônio. E a pessoa, enquanto é solteira, não. Tá bem um apartamentinho. Não é? Tá bom, sozinho. Para que eu quero apartamento grande? Vai dar muito trabalho, muita limpeza. E eu casa? De jeito nenhum, tem que ficar cuidando daquilo, limpando o quintal. Agora, você tem família? Não, você quer ter casa para a criança brincar no quintal, você quer, né? É isso que motiva. Raros jovens que você vê solteiros falaram, eu quero comprar um apartamento de 1 milhão. Para quê? Pega 1 milhão, vai passear pelo mundo. Não é isso? Tá certo? Então, essas relações humanas são altamente motivacionais. Victor Vroom. Victor Vroom, o nome da teoria dele é a teoria das
Expectativas. Caiu Janezaf, mas é muito mais raro, viu? Esse é um autor muito mais raro. Tanto é que provavelmente eu vou tratar dele, da comportamental, e vou para outra coisa. Expectativas, teoria das expectativas. Esta é a teoria dele. Melhor. O preto ele se destaca mais. É outro homem da escola comportamental, mas é um homem mais recente, anos 80 para cá. Um pouco de artes, né? Motivação. Valor ou Valência. Valência é uma cidade espanhola muito bonita, mas não, essa Valência aqui é valor. Não. Expectativa. Daqueles slides, não lembro, menina. Instrumentalidade. E ele criou uma fórmula, né? Que fórmula, professor? Motivação igual a valor vezes expectativa vezes instrumentalidade. Ele criou uma fórmula. Então ele dizia que para ser motivacional tinha que atender aos 3 requisitos. E é verdade. E as organizações utilizam muito isso. Os líderes, né? Como é que eu sei que é motivacional ou não? Tem que atender esses 3 requisitos para ser motivacional. O Victor Vroom, na realidade, ele é um banho de água gelada nas empresas. Por que ele é um banho de água gelada nas empresas? Porque o Victor Vroom vai falar algumas coisas que para nós parecem óbvias, mas não eram tão óbvias assim. Ele vai dizer o seguinte, né? Cada ser humano tem algo que lhe motiva, que é diferente dos demais. Parece óbvio. Para as corporações não era óbvio, porque as corporações estavam acostumadas a olhar para os seus colaboradores e a enxergarem os chamados blue collars, os homens de macacão, e os white collars, os homens de terno e gravata, colarinho branco. Então, né, e ainda mais nos anos 70, 80, que geralmente todos usavam terno da mesma cor. IBM, todo mundo terno azul, né, outra empresa, todo mundo terno preto, na outra empresa, todo mundo terno cinza. Então dava aquela, né, todos contando as mesmas piadas, para fazer, né, eu sou do bando, né, todos fazendo os mesmos comentários, então dava aquela impressão que todo mundo era igual. E não é. Cada pessoa está em um estágio diferente da vida, e o que pode ser motivador hoje, talvez não seja motivador daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso criou um problema para as empresas, porque as empresas estavam esperando o quê? Uma espécie de cenourinha coletiva para motivar todo mundo ao mesmo tempo. E não tem. Né? As empresas, embora tivessem a escola comportamental, elas ainda tinham um vício da velha teoria do Taylor. Qual era o vício? O Taylor tinha uma frase que é famosa, the best way. The best way. Só existe uma forma certa de se fazer cada coisa. E o Victor Vroom está dizendo, olha, não existe apenas uma forma certa de motivar. Que, de certa forma, o Maslow ainda tinha esse vício. Não, nós somos comportamentais. Mas ele acreditava em um caminho. Não tem só um caminho. Cada ser humano tem um caminho diferente de motivação. O que é motivador para mim, talvez não seja para você. Então ele dizia que para ser motivador tinha que atender a esses três requisitos.
Só presta atenção, eu dito para você. Não precisa anotar enquanto eu falo, eu quero que você preste atenção. Então ele dizia, a primeira coisa, se eu sou líder e eu quero motivar o meu colaborador, eu tenho que saber o que é importante para ele, o que é que tem valor. Tem gente que o que tem valor para ela é uma promoção. Tem gente que o que tem valor é ela poder descansar no final de semana. Poder ficar mais tempo com a família. Então, primeira coisa, o que é que tem valor? Segundo, o que eu estou oferecendo, expectativa, meu colaborador percebe que é algo que ele pode alcançar? Se ele perceber que é algo que ele pode alcançar e tem valor, poderá motivá-lo. Se ele perceber que tem valor, mas está longe, não vai motivá-lo. É aquilo que a gente sabe, né? Não, o pai da gente sabia, né? Falava, né? Olha, viu, se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Agora, imagina, chega para o garoto de 8 anos e fala, olha, se você passar até os 8 anos, sem repetir, eu vou te dar um carro. Nossa, de 8 para 18, 10 anos, vai dar a mínima. Né? Então tá bom, fica assim, tchau. Né? E terceiro, o que eu estou oferecendo para ele tem valor porque vai permitir ele alcançar um objetivo pessoal. Isso aqui é instrumentalidade, nós poderemos substituir aqui para nós, não na prova, pela palavra meio. O que eu estou oferecendo é meio para ele atingir um fim. É um meio para ele atingir um fim. Vou pegar exemplos. Já que nós estamos no mundo da administração, vou pegar exemplos de executivos. Vamos imaginar 3 executivos e analisar a situação deles. Aliás, 4 executivos. 3 homens e uma moça. O primeiro executivo, ele tem 25 anos. Né? Saiu da faculdade, fez pós, fez programa de trainee. Está numa empresa com 5.000 funcionários. Qual é o sonho de todo executivo muito agressivo? Ser presidente da empresa. Ser presidente da empresa, quer ser capa da revista Exame, não é? É lógico, né? Ele quer aparecer do lado da presidente Dilma, não é? Ele quer poder, não é isso? Né? Já lembrei do Roger Guidelli, né? A cara dele, né? Enfim, então ele quer ser presidente, ele tem 25 anos, está numa empresa de 5.000 colaboradores. Por que ele quer ser presidente? Porque é uma coisa que tem valor para ele vai ficar bem na foto, né? Vai ser respeitado na família, olha, fulano deu certo na vida, viu como ele ficou bem, né? Entendeu? Né? Ele vai ter status, vai ser admirado por todo mundo, né? Segunda coisa, ser presidente da empresa vai permitir ele fazer um belíssimo patrimônio. Belíssimo patrimônio. Vai ficar milionário. Milionário. Agora, ele tem 25 anos, aí chega um líder superior dele e fala assim, olha, eu tenho um projeto do demônio para implementar. Se você implementar esse projeto do demônio, é lógico, ninguém vai te oferecer coisa fácil, né? Só coisa jabiraca, né? Abacaxi daquele terrível. Se você implementar esse projeto, eu vou indicar você para ser presidente da empresa. Ele tem 25 anos, está numa empresa comigo com 5.000 funcionários. Pergunta, a expectativa dele chegar a esse cargo é alta ou baixa? Baixíssima. Baixíssima. A menos que ele seja o Einstein. Não é? Mas se ele for o Einstein, ninguém precisa oferecer nada, ele toma. Tá certo? Então, nesse caso, né, não vai ser motivacional. Por quê? Tem valor ser presidente para esse jovem, né, esse jovem de 25 anos que é executivo? Claro que tem. Tem instrumentalidade, claro, permite ele fazer um belo patrimônio, mas está longe, ele sabe que tem uns 60 na frente dele. De homens capazes, com mais idade, mais experiência, para ser presidente da empresa. Primeiro caso é esse. Segundo caso, 60 anos, executivo. Né? 60 não, vamos botar um pouquinho mais de idade, 63 anos. Executivo, dedicado sempre, querendo ser presidente da empresa. Aos 45 anos ele já estava preparado para ser presidente dessa mesma empresa de 5.000 funcionários. Só que naquele momento quem foi indicado foi o genro de um dos sócios majoritários. Fez muita caca. Afastaram o genro. Né? Aí ele falou, agora chegou a minha vez. Contrataram um executivo de fora. Passou um tempo, esse executivo foi para outra empresa, veio um terceiro. Agora ele tem 62 anos. E aí os filhos estão criados, já estão estudados, né? Já está começando a ter neto.
né? O filho já está trabalhando numa consultoria, está muito bem, a filha virou auditora da Receita, né? Já está começando a ter neto, patrimônio dele, né? Não é aquilo que ele gostaria, mas é um patrimônio, é uma bela casa. Teve alguns carros muito bons ao longo da vida, viajou um pouco daqui para lá, aí vem um dos acionistas aí da empresa e fala, olha, Armando, 62 anos o homem já, Armando, nós temos uma fábrica para ser implementada na Amazônia, né? Pertinho de Manaus, e você é o homem mais sábio e preparado para fazer isso. Olha, se você topar esse projeto, eu vou indicar você para ser presidente da empresa. Pensa no caso, não me responde agora. E ele vai pensar. Aí ele vai pensar, ser presidente da empresa é uma coisa que tem valor para esse homem? Sempre teve. Não vai deixar de ter valor agora, porque ele está com 62 anos. Segundo, ele tem expectativa de ser presidente da empresa? Tem. Terceiro, isso aqui vai cumprir a instrumentalidade para ele? Ele vai pensar assim, vai colocar na balança. Não vou ter aquela casa que eu queria, mas aquela casa que eu queria era quando meus filhos eram pequenos. Que eu queria dar um conforto para eles. A minha casa já está enorme. Não vou morar naquele bairro que eu queria, mas já moro num bairro bacana. Não vou ter aquele Jaguar que eu queria, mas tive bons carros e continuo tendo até hoje. Não vou viajar tanto que eu queria, mas continuo viajando. Meu neto nasceu, mas que fofinho, né? Meu neto nasceu, eu vou pegar e sair daqui, deixar o meu neto, meus filhos estão criados, cada um com a vida, um é executivo, outro é auditor da Receita, para ir para o meio daquela floresta quente. Você está na Amazônia aí, você sabe. Né? No meio daquela floresta, me meter no meio do mato. Vai sim. Eu não quero ser presidente de nada, eu quero é passear no parque com meu neto, eu quero ver ele andar de bicicleta. Né? Ficou claro? Quer dizer, né, ele está certinho agora. Né? Imagina o terceiro caso, um homem de 45 anos. Nessa idade, 45 anos, né, já é maduro, mas tem ainda chão para queimar pela frente. Então você fala, olha, se você implementar a fábrica lá no meio da Amazônia, 45 anos aí tem energia para entrar no meio da Amazônia. Para peitar, né, a autoridade corrupta, para discutir, né, com o fiscal, para, enfim, né, negociar, brigar, né, convocar a polícia para invadir o terreno da empresa, né, receber equipamentos, fiscalizar, tem essa energia, né? Os filhos estão crescendo e tem uma família para olhar. E aqui é a chance dele ser idolatrado na família. Então, ser presidente tem valor, expectativa 45 anos, já tem maturidade para ser presidente, e eu vou fazer um belo patrimônio. 45 anos no mundo corporativo, 50 é novo, é menino. É um púbere. Não é? Tá certo? Então, esse atende. Agora imagina uma executiva bem-sucedida na empresa. Só falta a presidência para ela. Menina agressiva, já 36 anos, já está a caminho da presidência. Empresa um pouco menor, né? Está chegando lá. Então, para ela, vamos perguntar para ela, olha, mas se você implementar um projeto para a empresa, né? Nós estamos pensando em fazer você presidente. Aí ela pensa assim, né? Bom, valor. Será que tem valor para mim ser presidente? Ela pensa bem. E ela fala, não. O que eu quero mesmo é ser mãe. E finalmente eu engravidei. Então o que interessa para ela já não cumpriu o primeiro requisito. Não precisa nem para os outros, porque a expectativa ela tem. Instrumentalidade pode até melhorar o padrão de vida dela, mas vai prejudicar essa instrumentalidade a relação com o filho. Então ela fala, não, eu quero ficar onde eu estou porque eu vou ter mais tempo para o meu bebê que está chegando. E muitas executivas fazem esta opção. Muitas mulheres abrem mão da sua carreira, de uma ascensão maior, por conta da maternidade. Isso é um caso clássico. E são profissionais altamente agressivas, altamente competitivas. Na realidade, elas estão fazendo um favor para os homens. Não é? Deixou espaço para eles, porque senão eles não chegam, elas passam na frente.
né? São essas meninas que gostam de dirigir Santa Fé pela cidade, entendeu? Meu carro é maior que o teu. Não é? Então, né, para ela, altamente competitiva, naquele momento o mais interessante é o que? É ser mãe. Então tá aí, né? Os 3 elementos, espero que tenha ficado claro, né? Como é que esses 3 elementos têm que ser articulados para ser motivacional. Na prática, em poucas palavras, como é que faz isso? Chama para o almoço. O líder chama você para o almoço. Milton Friedman já dizia, não tem almoço grátis. Né? Então, na hora do almoço, tem uns que são mais... Né? Ele não te conhece muito, então ele vai testar o terreno. Ou se ele te conhece muito, ele vai falar, olha, eu tenho um projeto para você. Eu sei que você queria muito se mudar para Campinas. Se você implementar esse projeto, eu vou batalhar pela sua transferência. Por que você quer ir para Campinas? Porque tua família está em Campinas, porque, né, tem casa em Campinas, porque você adora a cidade, vai ter qualidade de vida, é uma cidade linda, então você quer ir para Campinas. Então, nessa hora, ele sabe que para Campinas tem valor, né, que é uma coisa que você acredita que é possível, que tem uma empresa, uma filial da empresa lá, e que vai permitir você ficar perto da sua família que você tanto ama. Então, o colaborador, nessa hora, fala, faz isso para mim que eu vou batalhar pela sua transferência. É assim que funciona no dia a dia das empresas. Eles têm isso aqui, quem sabe trabalhar com isso aqui, tem isso aqui consolidado na cabeça, ele não precisa nem pensar nisso aqui, já está internalizado. Ele olha, ela quer uma promoção, ela quer uma vida melhor, então tá, ela quer trabalhar com contabilidade da empresa, então ele já vai pescando nas conversas. Conversar com o chefe é fornecer instrumentos para ele usar mais tarde, lembre-se sempre disso. Né, o chefe, tudo que você fala, ele tá, né, o bom chefe, o bom líder, ele está sempre guardando tudo aquilo. Ele está registrando na memória dele tudo. E mais tarde ele vai usar isso em algum momento. Então ele percebe, fulano dizia tanto que queria trabalhar com marketing, que era a sua formação. Vamos conversar, fulano, olha, eu tenho um negócio para resolver. Tem um conhecido departamento de marketing, estou sabendo que tem uma vaga lá. Quebra essa para mim, que eu te mando para lá. É assim que funciona. Agora, pergunto para vocês, dá para aplicar isso a 3 mil funcionários de uma vez só? Essa é a decepção que o Victor Vroom trouxe para o mundo corporativo. Agora, vamos anotar aí no caderno, né, para não ficar muito mais tempo nisso, porque tem mais coisas aí pela frente. Então, pula uma linha, coloque aí primeiro, né, o que é valor. Valor, o que é valor ou valência, né? Valor ou valência. É aquilo que é desejável para o colaborador. Valor ou valência é aquilo que é desejável para o colaborador. Ele olha e cresce os olhos, né? Ele olha. Segundo, expectativa. O que é expectativa? É a percepção de que a oferta, aquela oferta que o líder está fazendo, se você fizer A, eu te dou B. É algo alcançável, ele pode alcançar. Tem que ter essa percepção. Quer motivar? Oferta que está próximo da sua mão. Terceiro, instrumentalidade. A oferta organizacional tem que servir para alcançar um objetivo pessoal. Eu quero morar em Campinas porque eu estarei perto da minha família, eu quero um aumento de salário porque eu vou poder financiar um novo apartamento, um apartamento maior para minha família. Tem que atender alguma necessidade pessoal. É lógico que aqui eu estou falando de pessoas que entendem bem essa teoria, porque tem líder que é ótimo, né, para dar fora.
É o que mais tem. Que oferece coisas que não te interessam. Tá cheio, né? Então ele vem lá com uma oferta como se ele estivesse oferecendo, né, o melhor vinho espanhol envelhecido 300 anos. E aí você olha para aquilo e fala, isso é uma água de batata. Né? Ah, sabe, porque aqui nós estamos fazendo na empresa, porque se você fizer isso, né? Olha que interessante. Você olha para aquilo e fala, interessante para quem? Cara pálida. Interessante para quem, né? Tá cheio de chefes aí despreparados, né? Por que despreparados? Porque querem continuar despreparados. O que não falta nas livrarias é literatura sobre liderança, né? Às vezes continua despreparado, isso não é importante. Então continua achando que não é importante, vai continuar eterno chefinho lá no terceiro subsolo da organização. E não vai entender nunca por que não consegue sair do subsolo da organização. Ai, mas eu me dedico tanto. Por isso que você tem que ficar lá. Você se dedica tanto. Quem é que a organização vai achar para ficar no teu lugar ganhando aquele salário merrequento, fazendo aquele papel de chefinho, se dedicando tanto? Não é? Tem que ter visão. Se a gente não sabe o que nós queremos para a nossa vida, não tem problema. Alguém sempre sabe. Lembra disso. Se você não sabe onde você quer chegar, não tem problema. Alguém sempre sabe. Tem um lugar para todo mundo nessa sociedade, né? A organização olha para você, ia dar uma excelente secretária. Não é para aquele salário miserável que eu vou pagar, né? Nossa, olha, ia dar um excelente chefe, né? Para aquele servicinho que ninguém quer fazer, né? Por isso que a gente tem que correr atrás do nosso sonho sempre. Agora, pula uma linha, coloque aí o processo motivacional. O processo motivacional. Quer ser chefe na Receita? Estuda a liderança. Sempre. Né? O processo motivacional. Eu vou dividir em etapas para ficar fácil a didática. Pula uma linha primeiro. O líder tem que identificar qual oferta é motivacional para o colaborador. O líder tem que identificar qual oferta é motivacional para o colaborador. Em outras palavras, um bom líder ouve bem. É motivacional para o colaborador. Ponto. Segundo, o líder negocia com o colaborador. O líder negocia com o colaborador. A oferta organizacional, em troca da realização de um objetivo organizacional. Terceiro, o colaborador que aceitou o desafio, realiza o objetivo organizacional. Foi lá e fez o que tinha que ser feito. E quarto, o líder recompensa o colaborador, o qual utilizará esta o quê? Esta recompensa. O qual utilizará esta para atender ao seu objetivo pessoal. Ponto. É isso.
Esse é o processo motivacional. Não preciso nem dizer que o líder tem que recompensar. Porque se o líder não recompensar, a questão ética é uma questão muito importante no mundo corporativo. Na administração, na instituição pública, privada, fundação, empresa, grande, pequena, a questão ética é uma questão importante. Se o líder não é capaz de atender aquilo que ele promete, ele perde a credibilidade. E a próxima vez que ele precisar do colaborador, ele corre o risco do colaborador, propositadamente, virar as costas. E se souber que é importante, é que vira as costas mesmo. Você deixar vazar, você me prometeu lá, não fez? Você está precisando agora, deixa eu dar uma ajudinha, olha o precipício, vem cá, dá uma empurradinha para ver se ele cai. Entendeu? Né? E o colaborador não esquece. Né? Muitos de vocês, tenho certeza, estão prestando concurso público porque já acumularam uma vasta cadeia de frustrações. Poxa, mas aqui era, né? Porque essas coisas, lamentavelmente, acontecem no mundo corporativo. Tá certo? Então tá aí o processo motivacional. Agora você vira auditor da Receita e pede para o colega visitar a empresa. Não pode fazer isso não, brincadeira, hein? Pode fazer isso não. Né? Mas eu acho que tem gente que faz, viu? Né? Por isso que meu pai dizia, né? Nunca crie inimigos, meu filho. Né? Se contente com aqueles que já aparecem naturalmente. Não precisa de mais, né? Nunca crie inimigos, né? Deixa aqueles que naturalmente aparecem. Então está aí Victor Vroom. Tudo bem, gente? Né? Olha, a teoria das expectativas também já vi em provas de concurso com o nome de teoria caminho objetivo. Teoria caminho objetivo. Teoria caminho objetivo é a teoria das expectativas. Traço objetivo. Aquele hífen que tiraram, né? Coloca ele aí. Teoria caminho objetivo, né? Ele consolidou a teoria. A colega está perguntando se o processo motivacional está relacionado com as outras teorias. Não, ele é o pai dessa teoria. E as organizações utilizam isso. Eu acho que atualmente os mais bem-sucedidos teóricos da escola comportamental é o Victor Vroom. Embora pouco abordado ainda em concursos públicos, né? O Herzberg é mais abordado que ele, o Maslow é mais abordado que ele, o Douglas, esses três primeiros são os mais famosos nomes que nós vemos em concursos públicos. Você vê o que tem de questão naquela relação ali que eu dei com o Maslow, o Herzberg, é um negócio impressionante. Mas ele é muito aplicado no mundo organizacional hoje em dia, o Victor Vroom, né? Porque ele mostra exatamente como você fazer a receita do bolo certinho. Eu não, né, virei líder aqui na Receita, e agora o que eu faço? Né? Botaram eu no cargo de chefia. Pega ele, dá uma estudada dele. Ele te dá direitinho os passos da motivação, como é que funciona, como é que você negocia, né? Entendeu? Então ele é prático, é uma ferramenta prática utilizada no mundo corporativo. Tudo bem? Eu vou falar de um autor da escola comportamental, mas que ele vai ter impacto na nossa prova. Menos o nome dele e muito mais as ferramentas que ele utilizava. Né? Estou falando de Chris Argyris. Vamos falar um pouquinho de Chris Argyris? Né? Porque na sua prova vai aparecer ferramentas que ele tratou. Ele é da escola comportamental, mas ele é o pai de uma teoria que eu já dei mencionando aqui, da aprendizagem organizacional. Né? Então, Chris Argyris tem um nome difícil, né? Espero que a grafia esteja realmente correta, viu, gente? Mas também, se não tiver, não vai fazer a mínima diferença, porque é só botar o X lá, né? Já vem na prova. Agora, o que é mais importante, esse homem é um homem da escola comportamental. E na escola comportamental, ele criou uma teoria que hoje é um sucesso nas provas. Né? Só que hoje é um sucesso muito mais até pelo Peter Senge, que eu já falei. Lembra do Peter Senge, aprendizagem organizacional, a quinta disciplina? Ele está nos anos 60 para 70, ele é o pai da coisa. Então ele criou a teoria
que é um sucesso, né? Da aprendizagem organizacional. E para você que está em casa, ou está aí assistindo, né, de um desses lugares do Brasil, né, do seu estado, e resolver vir morar aqui no estado de São Paulo, porque já sabe que vai ter Secretaria da Fazenda, esse homem aqui caiu em prova da Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo. Organizacional, tá certo. A teoria da aprendizagem organizacional. Ele já caiu, viu? Na prova da Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo. E a teoria dele é bem simples. Muito simples. Né? Tem que ser simples, porque se não fosse simples, esses caras não conseguiam fazer sucesso. Né? Se ele fizesse uma fórmula, né, da equação da bomba atômica, só o Pentágono ia se interessar, ninguém mais. Então ia ser difícil de vender, né? Porque o Pentágono já tem a dele. Então você pode colocar na outra linha aí, né? O profissional passa de um estágio de imaturidade para um estágio de maturidade profissional. Ele passa de um estágio de imaturidade para um estágio de maturidade profissional. Ponto. Na outra linha. Por meio da aprendizagem organizacional, este colaborador tornar-se-á mais motivado, mais satisfeito e, lógico, o que interessa ao patrão, mais produtivo. Mais satisfeito e mais produtivo. E aí ele passa a defender uma série de métodos que, na realidade, nós vamos encontrar todos eles na qualidade total, naquela chamada administração participativa. Que métodos? Então, pule uma linha, por favor, coloque os métodos que ele utilizava, que ele orientava para motivar o colaborador. Você conhece a maioria desses métodos, fazem parte do nosso dia a dia. O primeiro é rotação de funções. Rotação de funções. Um dia trabalha no atendimento, outro dia trabalha, né, no caixa. Muitas empresas fazem isso, né? Rotação de funções. Cada dia ele está num lugar, outro dia está lá no departamento administrativo, né? Ele vai passando por várias funções. Isso vai gerando uma visão sistêmica e ele vai também sentindo mais, né? Teoricamente ele fica mais comprometido. Ele começa a ver que o que ele fazia naquela função afeta essa função. Ele começa a dar importância para algumas coisas que ele não dava importância. Então, a rotação de funções, né? O famoso job rotation. Aí tem outro, né? Outro método. Ampliação de funções. Ampliação de funções. Que tem íntima relação também com uma outra, delegação de funções. Então o líder vai delegando funções, né, vai ampliando as funções para motivar o colaborador, ele se sentir mais satisfeito, mais realizado. Claro que quando o Chris Argyris pregava isso, era para aumentar 2, 3 funções, né, era para ele se sentir mais satisfeito. Não é como hoje as organizações fazem, aumenta funções para cortar custo. Aí o colaborador ele fica cansado, estressado, desmotivado, e vem aqui se inscrever no Damásio para poder prestar concurso. É óbvio, né? Porque fica saturado. Né? Quando ele elaborou isso, era para humanizar o ambiente de trabalho, é para deixar do colaborador ser apertador de parafuso e passar a ter várias funções. Né? Tem também outro que é o enriquecimento da função. É o Job Enrichment. É o enriquecimento da função. O enriquecimento da função.
Então você manda ele para cursos, palestras, mas ele continua na mesma função. Mas ele cada vez vai ter um conhecimento mais profundo daquela função, o que vai gerar um sentimento de orgulho, de satisfação, né? Esperava ele de motivação, de produtividade, né? Então é o enriquecimento da função. Ele começa a entender tudo sobre aquela função, que ele fazia quase que mecanicamente, né? E tem o famoso empowerment, né? Que esse tem uma chance sempre grande de cair nos concursos. Empowerment, né? Que deram um nome muito esquisito em português, empoderamento. Oh, coisa horrível, né? Empowerment. O empowerment ou empoderamento. Empowerment ou empoderamento é delegação de poder. Delegação de poder. Empowerment. Empowerment. Power, empowerment. Né? Olha que bonito, né? Delegação de poder para tomar decisões. Esse é o empoderamento. Então você delega poder para aquele colaborador poder tomar decisões. Né? Ele se sente mais importante, ele sente que ele cresceu, ele sente um certo status. Essa é a ideia do empowerment. Então estão algumas... Fala, minha querida. A colega está perguntando na delegação de funções. Delegar função é a função de uma nova atividade, né? Diferente da delegação de poder. Então você tem 3 funções que você cumpre, o teu chefe delegou mais uma. Agora você tem 4 funções. Né? Agora, você tem 3 funções, agora ele delegou poder para você tomar decisões. Olha, isso aqui que você fazia, toda hora perguntar, não precisa perguntar para mim não, você decide. Você vê o que é melhor no interesse da organização. Tá certo? Tudo bem? Então está aí, né, a chamada aprendizagem organizacional. Olha só, candidato, eu vou tentar lembrar para você, porque já tem mais de uma semana que nós vimos isso aí. Né? Nós saímos dessa teoria da aprendizagem organizacional, que era mais humanista, que queria valorizar o colaborador, né? Era comprometida com a satisfação do colaborador, com a motivação do colaborador, por uma teoria do Peter Senge, que é comprometida com resultados. Com resultados. Com objetivos e metas. Né? Que é aquela coisa, não, o colaborador precisa aprender, todos os colaboradores precisam aprender e compartilhar, porque senão a organização não vai sobreviver. Não vai ter sucesso no mercado. Olha como mudou radicalmente o mundo, né? Aqui, nos anos 60, 70, 80, eu estou na era dos recursos humanos. Hoje eu estou na era da gestão de pessoas. Né? Hoje eu preciso ter colaboradores eficazes, esta é a palavra, que dão resultados. Colaboradores que têm autonomia, colaboradores que não perguntam muito, que eles resolvem. Esse é o colaborador ideal nas organizações privadas. E na pública um pouquinho também. Mas na privada é condição sine qua non. Ah, não, eu não quero ter que falar para você o que você tem que fazer. Você sabe o que tem que ser feito. E ponto. Né? Então, veja como a teoria mudou para atender às demandas da nossa época, tá certo? Então, tá aí o Chris Argyris. Nós vamos pular 2 linhas, eu vou falar de um autor da escola comportamental para abordar um outro tema importante do teu edital, liderança. É o Hans Likert, né? O Hans Likert. Eu não vou fazer o gráfico dele aqui, mas eu vou comentar. Ele tem um gráficozinho que ele gosta de fazer, que vai tomar muito tempo, e nós temos muita coisa importante, mais importante do que ficar olhando para o gráfico dele. O Hans Likert já apareceu em concurso, só que o nome dele já não é tão lembrado assim, né? Mas a liderança cai toda hora. Eu vou tentar fazer uma simplificação dele aqui. Né? Ele, na realidade, ele vai tratar de... Lembra que eu falei para você que o líder é aquele que motiva. E ele vai tratar de 4 líderes. Então ele vai tratar do líder autocrático, do líder autocrático benevolente, do líder consultivo
Mas eu vou te dar outro nome também, viu, que aparece nas provas, democrático. Esaf, opa, gosta, viu? Eu vi uma questão muito boa da Esaf sobre isso aqui. E o líder participativo. Eu vou te dar um outro nome para ele também, mais comum nos concursos. O líder participativo é o liberal. É o líder liberal. Líder autocrático benevolente, consultivo e participativo. Lembrando que não é porque ele é autocrático que ele precisa ser grosseiro. Tem líderes autocráticos que são de uma elegância danada. Tremenda. O que caracteriza o fato de ser autocrático não é o autoritarismo, é outra coisa. Tem a ver com o processo decisório, né? Aqui está associado a um outro tema do teu edital, processo decisório. Vamos traduzir o que é o líder autocrático? O líder autocrático é aquele que toma decisões sem consultar ninguém. Líder autocrático é aquele que toma decisões sem consultar ninguém. O que é o líder autocrático benevolente, né? Ele é um dos poucos autores que usa essa expressão, né? O autocrático benevolente, pode colocar aí, né? Autocrático benevolente é aquele que toma decisões sem consultar ninguém, mas tem grande sensibilidade para os interesses dos colaboradores. Então ele é aquele autocrático que ele se preocupa com o colaborador, né? Tá bem, tá tudo bem, você, né, a tua família tá bem, então tá bom, né? Você ficou doente, o que aconteceu? Precisa de alguma coisa, não? Né? Mas ele continua sendo autocrático. Então ele dizia assim, o líder autocrático, né? O primeiro modelo causa muita insatisfação dos colaboradores. E isso vai ser um lugar comum, viu, nos teóricos dos anos 60 para cá, que o líder, na verdade até antes, né? Tem um autor dos anos 30 chamado Elton Maio, já dizia isso. O líder autocrático, ele gera uma baixa produtividade. Tem uma questão da ESAF que desmente isso. Mas depois eu te explico a questão, em que contexto que a questão foi feita, né? Então, o líder autocrático, ele gera muita insatisfação e baixa produtividade. Essa é a regra. Agora, o autocrático benevolente, embora dê alguma insatisfação, né, como ele tem sensibilidade para os colaboradores, ele é um pouco querido, então os colaboradores procuram, né, ser mais produtivos, então ele reconhece que é um líder autocrático que consegue. Pode aparecer na tua prova também esse líder autocrático, viu? Com o nome de autoritário, óbvio, mas não tão óbvio, diretivo. Se aparecer na tua prova líder diretivo, é o autocrático. Anota aí, líder diretivo é o autocrático. Já apareceu em provas. Diretivo, por quê? Porque nem todo candidato sabe disso. Olha, gente, nós vamos dar uma paradinha agora, intervalo, um cafezinho, né? Aliviar, né? O joelho está doendo. E aí depois nós vamos voltar aí e eu vou ver muito mais matéria com você, gestão de competências, né? Processo decisório e muito mais. Até daqui a pouco.